Bem-vindo, o 5 dígito 9. O 5 dígito 1 enviou uma mensagem privada para você. Acesso à mensagem? Sim. 9. Em anexo estão os arquivos que encontramos na semana passada dentro do poço profundo do sítio 01. Eu não o incomodaria com isso se não fosse pelo fato de que os eventos aqui escritos nunca ocorreram. A data inicial da criação deles é de aproximadamente 50 mil anos atrás. Por favor, familiarize-se com eles o mais rápido possível. O 5 dígito 1 enviou a você um arquivo para revisão. Acessar arquivos? Sim. Acesso ao arquivo. SCP-6789, Interação 1, 30 de agosto de 1825. SCP-6789. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata do Siren Head. Até o momento, o único monstro do Trevor Henderson que se tornou um SCP foi o Big Charlie, que é o SCP-4158. O verdadeiro SCP-6789 trata-se de um fenômeno que já foi classificado 4 vezes. O primeiro contato da Fundação com o SCP foi em 1825. Era uma área de espaço de aproximadamente 20 metros quadrados localizada dentro da sala da caldeira do subsolo da fábrica Roland General Steel, na Polônia. Nessa área, o crescimento de matéria orgânica era muito mais acelerado do que o normal, e mesmo sem luz solar e com pouca água, o SCP-6789 ainda era capaz de hospedar um microcosmo de vida floral e faunística. Organismos presentes dentro da anomalia foram observados como sendo mantidos indefinidamente por meios desconhecidos, impedindo a interferência de fenômenos externos. Antes da aparição desse fenômeno, a sala no qual o SCP apareceu era a principal fonte de energia da fábrica, porém o crescimento das plantas a fez parar de funcionar. Esforços para impedir a propagação do SCP-6789 falharam, ou seja, esse é um processo que não pode ser parado. Quando a Fundação tomou conhecimento desse fenômeno, classificou como safe, pois achava que não era algo tão problemático, apenas um fenômeno nos fundos de uma fábrica que fazia plantas crescerem. Mas a Fundação não sabia o que ainda estava por vir. Acesso ao arquivo SCP-6789, Interação 2, 12 de abril de 1947. Classe do objeto: Euclide. A Fundação percebeu que estava começando a ficar fora de controle. Antes, o que era só uma pequena área na caldeira de uma fábrica, agora tinha tomado conta de toda a cidade de Częstochowa, na Polônia. A Fundação realizou esforços para apagar qualquer menção à cidade da mídia e fazer com que todos esquecessem daquele lugar, mas o crescimento massivo de plantas e matéria orgânica não parava de jeito nenhum. Toda a área que era a cidade de Częstochowa foi posta em quarentena do mundo exterior. O SCP agora gerava vegetação massiva ultrapassando os 20 metros de altura. Em uma análise genética foi revelado que a flora gerada pelo SCP-6789 é uma amálgama de várias espécies de coníferas, como samambaias, arbustos, etc. A flora gerada pelo SCP-6789 tem um efeito memético subsidiário que forçará os humanos com um valor de resistência cognitiva inferior a 20 a perder a consciência. Os indivíduos afetados parecem entrar em um estado de êxtase, protegendo-os efetivamente da desnutrição ou desidratação. Acredita-se que isso seja responsável pela perda de 98% da população de Częstochowa. Também foi observado que, além de plantas, o SCP-6789 também começou a gerar animais selvagens como ursos, por exemplo. Ainda era desconhecido de onde vinha toda essa vegetação e esses animais, e esforços para tentar parar a propagação do SCP eram inúteis. Acesso ao arquivo SCP-6789, Interação 3, 12 de maio de 1989. Classe do objeto: Kitter. Procedimentos especiais de contenção. Todas as referências à República da Polônia foram permanentemente eliminadas por um anti-meme feito pela Fundação, impedindo sua anamnese pela população civil. A Fundação não conseguiu impedir sua propagação, e agora toda a Polônia havia sido tomada pelo SCP-6789. Uma zona de exclusão de 5 km foi estabelecida em torno do SCP. Todo o pessoal está estritamente proibido de entrar nesta zona sem autorização expressa. Todos os indivíduos que entrarem em SCP-6789 sem equipamento de segurança cognitiva adequado devem ser considerados perdidos. Nenhuma tentativa de recuperação deve ser feita.
A cada 15 dias, uma força-tarefa especializada realiza um incêndio controlado na zona de exclusão do SCP, numa tentativa de impedir o avanço do mesmo. A Fundação utiliza de fogo taumaturgicamente aprimorado capaz de diminuir a velocidade de crescimento do SCP até então. Após os eventos de abril de 1947, o SCP-6789 aumentou em tamanho e velocidade de crescimento. Embora suas capacidades anômalas primárias tenham permanecido consistentes, ele agora demonstra uma capacidade de responder a estímulos externos da Fundação. Até agora, isso resultou em sua rápida expansão na região circundante e resistência ativa aos esforços de contenção. O tamanho do SCP pode ser regulado através de queimaduras sustentadas, como demonstrado no sucesso de seus atuais procedimentos de contenção. A expansão do SCP-6789 constitui uma das maiores operações amnésticas da Fundação em larga escala em populações urbanas, pois a Fundação literalmente teve que fazer as pessoas esquecerem de um país inteiro. Acesso ao arquivo SCP-6789, Interação 4, 26 de novembro de 2066. Classe do objeto não contido. Procedimentos especiais de contenção. Devido à disseminação global do SCP-6789, todos os sobreviventes humanos devem se reportar à base naval da Fundação 01, no Mar do Pacífico Norte. Em conjunto com os demais Estados-membros do Congresso do Novo Mundo, a área ao redor da Base Naval 01 deve ser patrulhada diariamente em busca do surgimento dos fenômenos do SCP-6789. Todas as estruturas encontradas devem ser imediatamente eliminadas. A proteção da Base Naval 01 e do Alto Comando é uma prioridade urgente. O SCP-6789 se tornou um fenômeno de ocorrência mundial, cobrindo cerca de 97% de todo o planeta e 99% de sua população. Devido aos efeitos do SCP em seres humanos, bem como sua suspeita de inteligência, nenhuma missão de exploração ao núcleo foi bem sucedida. Da mesma forma, explorações não tripuladas que permitiram a entrada foram constantemente impedidas pelas propriedades protetoras e regenerativas do SCP. A anomalia se tornou capaz de se adaptar a todo e qualquer método que a Fundação utilizou contra ele. Porém, devido à gigantesca área que o SCP ocupa, seus movimentos e adaptações são bastante lentos. Apesar da influência do SCP-6789 ser globalmente distribuída, observou-se que eles se concentram em centros industriais. Como tal, áreas subdesenvolvidas como o Mar do Pacífico Norte são relativamente seguras para a habitação humana, embora não sejam imunes aos efeitos do SCP. O SCP também se mostrou capaz de trazer de volta inúmeras espécies que já haviam sido extintas há muito tempo, trazendo de volta cerca de 90% das espécies que haviam desaparecido devido à ação humana. Além do fato de que o SCP também foi capaz de criar uma nova e numerosa variedade de espécies. Agora você deve estar se perguntando, e quanto aos outros SCPs? Bom, no adendo não diz como o SCP-6789 afetou os outros SCPs, mas acredito que ou eles eram imunes aos efeitos, ou aconteceu com eles o mesmo com os seres humanos afetados, que no caso foram postos involuntariamente em êxtase, aprisionados em casulos biológicos pelo SCP. Por incrível que pareça, foi observado que esses seres humanos que foram pegos pelo SCP estavam mais fortes e saudáveis dentro do casulo, e não morriam de forma alguma. A razão pela qual o SCP fazia isso ainda é desconhecida. O avanço do 6789 não parou, e no ano de 2066, quase 100% do planeta estava tomado por essa anomalia orgânica. Pouquíssimos humanos conseguiram escapar, porém sabemos que é questão de tempo, até que o SCP-6789 alcance 100%.